Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil contemporâneo é o tema da nossa aula de hoje. Vocês viram que eu comecei a aula passada, nossa aula ponto 1, eu comecei fazendo um histórico da história do Brasil. Até para nós compreendermos como é que nós chegamos hoje. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, indiretamente, mandando remédio, suprimentos. Da Segunda Guerra Mundial ele já vai participar diretamente. Getúlio Vargas faz um acordo com o presidente norte-americano e manda os pracinhas e manda os soldados da borracha para a Amazônia para extrair a borracha para o fronte de guerra. Então, isso aí também é uma participação direta. Mas, na atualidade, enquanto o mundo procura guerra, enquanto o presidente norte-americano fica procurando guerra, o Brasil procura a paz, a solução da paz. Porque quando você está em paz, o mundo está produzindo. Os Estados Unidos gostam de guerra porque ele se tornou a potência número 1 do mundo devido à Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa. Ficou só os Estados Unidos em pé, porque ele não foi bombardeado na Primeira Guerra Mundial. E também na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos só foi bombardeado lá numa base americana, lá no Caribe, lá na região do Havaí. Mas os Estados Unidos nunca sofreu diretamente com uma guerra. Mas ele nunca saiu de guerra, porque ele manda soldados. Aqueles meninos que terminam o ensino médio viram soldados e vão para outros países guerrear. Depois voltam cheio de problema, cometendo atentado nos Estados Unidos com problema psicológico. Mas o Brasil, historicamente, ele é um país que ele defende a paz. Eu não quero uma guerra chegando aqui em Rondônia. Vocês querem? Eu não. Na tela para vocês. O Brasil contemporâneo, nós vimos aí as desigualdades, os desafios enfrentados, desigualdade social, o combate à desigualdade social, precisamos melhorar a educação, reduzir a violência, preservar o meio ambiente, precisamos gerar emprego. O desenvolvimento brasileiro ocorreu de forma desigual. O Sudeste, gente, é muito mais industrializado do que o Norte e Nordeste, com certeza. E aí as indústrias se concentraram lá. É por isso que aqui na Amazônia foi criada a Zona Franca de Manaus, para tentar fazer com que a indústria também ficasse na produção aqui na Amazônia. As potências emergentes, o Brasil é uma potência emergente, mas vive uma crise política, vive corrupção, desigualdade social, baixo investimento em ciência e tecnologia. E o que segura também economicamente o Brasil é o que o Brasil participa aí dos BRICS. BRICS, que a sigla deles significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E depois ganharam mais países. Hoje os BRICS são formados por 11 países, porque entrou a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e a Indonésia aí. Claro que quem domina mais os BRICS é a China, que é a maior potência, com certeza, seguido da Rússia. Eu já ia falar União Soviética. Da Rússia, União Soviética não existe mais. Apesar de importância, os BRICS apresentam diferenças políticas, diferenças diplomáticas, diferenças ideológicas, dependências econômicas e vive nessa tensão internacionais, porque a Rússia, que faz parte do BRICS, está em guerra. A China está numa guerra comercial com os Estados Unidos, muito forte. E isso tudo gera uma incerteza e um medo de se entrar numa terceira guerra mundial. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as tensões entre Estados Unidos, Irã e Israel, os conflitos no Oriente Médio, a disputa econômica entre a China e os Estados Unidos, tudo isso entra o medo de entrar na guerra porque as armas nucleares destruiriam a humanidade por completo. E o Brasil fica no meio desse fogo cruzado. Mas eu quero de vocês o seguinte: façam a atividade de vocês que eu já volto para fazer a correção. Até lá.
Vocês já assistiram o filme de guerra? Já assistiram o filme de guerra, né? O que tem de beleza naquele filme de guerra? Tem um filme de guerra até da Primeira Guerra Mundial que eu gosto muito, que é Cavalo de Guerra. Esqueci o nome dele. Que mostra a saga de um cavalo na guerra. Você vê a tristeza que é os animais que eram utilizados para puxar trens, puxar canhões, está ali na guerra. Mas uma guerra é algo muito triste. A Primeira Guerra Mundial, ela viveu um período de trincheiras, a Segunda Guerra Mundial viveu momentos que mostraram que a humanidade estava em sua decadência. Porque não existiu herói na Segunda Guerra Mundial. Ah, porque fulano de tal foi herói na Segunda Guerra Mundial. Quem foi herói na Segunda Guerra Mundial? A Alemanha invade a Rússia. Stalin diz, olha, nenhum soldado recua, senão vou mandar matar. Soldados ficam resistindo até a morte e ganham dos alemães. O inverno veio e tudo. Depois a Rússia invade a Alemanha e também comete atrocidades. Ah, mas os Estados Unidos eram bonzinhos. Não era. Os Estados Unidos soltou 2 bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima e Nagasaki. Pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Civis. Ela destrói 2 cidades para mostrar o seu potencial. A Inglaterra? França? Quem era herói dessa guerra? Não existia herói dessa guerra. Uma guerra é cruel, porque uma guerra ela é feita de pessoas que se odeiam, mas não se matam. Mas mandam soldados que são feitos de pessoas que nem se conhecem e nem se odeiam para se matarem. Já pensaram nisso? Os líderes aqui se conhecem e se odeiam, mas eles não brigam diretamente, eles mandam os seus soldados. É por isso que a gente defende que o Brasil vive em paz, ganhe a Copa do Mundo, é claro, e possa comemorar esse país maravilhoso, esse país continental. Gente, o Brasil, nós não estamos em guerra, nós não temos terremoto, nós não temos furacão, nós não temos geadas, aquelas que matam alguns pontos ainda do sul ali, mas muito esporádico. O Brasil é uma maravilha, riqueza, um povo alegre, povo feliz. Nós precisamos apenas resolver uns problemas de desigualdade social, mas é nós aqui, internamente, não é outro país que irá resolver o nosso problema, não. Nós que temos que resolver aqui mesmo. Atividade de sala. O conceito de potência emergente refere a esse país que amplia sua influência econômica e política no cenário internacional. Nesse contexto, o Brasil ganhou destaque principalmente devido. Então, quem é os países que são potência emergente? A expansão das exportações, ao crescimento do mercado consumidor e a riqueza natural e estratégica, ao domínio militar sobre outros países da América do Sul, a criação de bloco econômico exclusivo com os Estados Unidos, a redução da produção agrícola e mineral brasileira, a interrupção das relações comerciais com países asiáticos? Ah, não, nunca isso aqui vai interromper. A expansão agrícola do Brasil, que ele passa, e o crescimento do mercado consumidor e as riquezas naturais que o Brasil vive, leva a ele esse patamar de país emergente. O Brasil é um país emergente, a economia do Brasil tem dado saltos. Hoje nossa economia é muito maior do que vários países históricos. China, nós estamos só atrás da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra,
da França ali, estamos num processo emergente. Acho que nós estamos em 7º lugar, recentemente. Fazemos parte das 10 maiores economias do mundo. O Brasil está fazendo parte. Então nós estamos em fase de expansão, de crescimento. Por isso que o Brasil é muito respeitado dentro da América do Sul. Enquanto nós estamos vendo aqui a Argentina, nosso vizinho aqui, a Argentina, passando por uma crise econômica grandiosa. A Venezuela passando por uma crise econômica grandiosa. O Brasil está emergindo, crescendo cada vez mais. Na tela para vocês que a resposta correta é a letra A. A expansão das exportações ao crescimento do mercado consumidor e as riquezas naturais estratégicas. Questão de número 2. O uso de armas nucleares é considerado um dos principais fatores da preocupação mundial. Por quê? Por que armas nucleares preocupam a população? Essa arma possui baixo poder destrutivo de impacto limitado? Será? Só é um petequinho? Seu uso pode provocar destruição em massa e graves consequências ambientais e humanitárias? Será que uma arma nuclear causa tudo isso? Apesar de países pobres possuírem tecnologia nuclear atualmente, apenas países pobres? Não, daqui já descarta. As armas nucleares não influenciam relações internacionais contemporâneas? Só na Guerra Fria que ela influenciava, hoje não influencia. O armamento nuclear eliminou completamente os conflitos entre os países. Até hoje, quando os Estados Unidos querem invadir um país, o que ele inventa? Aquele país está produzindo arma nuclear. Ele já coloca isso aí. Foi assim no Iraque, foi assim quando ele derrubou Saddam Hussein, foi assim agora no Irã, eles disseram que havia arma nuclear. Então, historicamente, eles utilizam essa desculpa. Por quê? Porque hoje há um medo muito grande de uma arma nuclear chegar a um país extremo. Não que os Estados Unidos não seja um país extremo, mas a arma nuclear, ela causaria uma destruição em massa. E ela contaminaria o solo, que seria muito difícil nós sobrevivermos. O mundo seria destruído completamente. Na tela. Seu uso pode provocar destruição em massa e graves consequências ambientais e humanitárias. Terceira questão. O crescimento econômico não elimina automaticamente os problemas sociais e históricos de um país. A frase pode ser relacionada ao Brasil contemporâneo por quê? O crescimento econômico brasileiro foi suficiente para acabar com as desigualdades regionais? O avanço tecnológico reduziu totalmente os índices de pobreza no país? O desenvolvimento econômico brasileiro convive com problemas estruturais como concentração de renda e exclusão social? A industrialização brasileira eliminou os conflitos urbanos e sociais? Ou o Brasil tornou-se um país socialmente igualitário após a globalização? Quando a gente fala de crescimento econômico, nós temos que ter certeza que ele não vai eliminar automaticamente os problemas sociais, porque o Brasil está crescendo economicamente. Mas será que os problemas sociais foram resolvidos? Por quê? Porque o crescimento econômico ele precisa estar casado com uma justiça social, com a igualdade social. Ele precisa estar alimentando uma desigualdade. O fim da desigualdade, melhor dizer assim. Ele precisa estar alimentando que a população ela deve fazer parte desse crescimento econômico. Como diria um filósofo, PIB não enche barriga. PIB não alimenta a população. Porque às vezes você está
no PIB alto, o Brasil está no PIB alto, mas vendendo produtos para fora do país que poderia matar a fome dentro do país. Eu estou lá no PIB porque eu vendi carne, e a gente aqui comendo carne cara. Eu estou no PIB alto porque eu vendi petróleo para fora, e a gente comprando petróleo caro. Gasolina cara. Então o PIB ele precisa estar encaixado dentro dessa igualdade social. Crescimento, quando a gente fala em crescimento econômico, nós estamos falando em produto interno bruto, nós estamos falando em balança comercial, nós estamos falando em PIB, nós estamos falando desses complexos da economia. Porque não é se a bolsa de valores está lá em cima que a população pobre vai ter mais acesso, porque a bolsa de valores era um reflexo de quem lucra com o mercado, não do pobre que não investe dinheiro. Na tela para vocês. Então, resposta corta: desenvolvimento econômico brasileiro convive com problemas estruturais como concentração de renda e exclusão social. Agora, vem cá comigo, porque eu chamo vocês, sabe para onde? Olha o nosso aviãozinho aqui, decolando para o futuro. Vamos decolar para o futuro? Vamos para a última questão? Na tela. Observe o trecho. O século XXI apresenta um cenário marcado pela globalização econômica, pela ascensão da potência emergente e pelo aumento das tensões geopolíticas. Ao mesmo tempo que os países ampliam relações comerciais e tecnológicas, conflitos regionais e disputa por influência internacional continuam ameaçando a estabilidade mundial. A partir do texto dos conhecimentos sobre o mundo contemporâneo, assinale a alternativa correta. Letra A. A globalização eliminou completamente os conflitos econômicos e políticos entre grandes potências mundiais? Letra B. A multipolaridade contemporânea diminuiu a importância econômica e política de países emergentes? Letra C. As tensões internacionais atuais ocorreram apenas por motivos religiosos e culturais sem relação econômica? Letra D. O avanço tecnológico reduziu a disputa geopolítica entre os Estados Unidos, China e Rússia? E letra E. O fortalecimento de grupos como os BRICS demonstra a busca por países emergentes por maior participação nas decisões internacionais? E aí? Gente, quando a gente olha os BRICS, nós estamos falando de países emergentes. Tanto é que eu agora falava para vocês que a China quer continuar sendo considerada um país emergente. Porque enquanto ela é país emergente, ela tem maior liberdade para o crescimento. E o medo dos Estados Unidos é que a China cresce tanto, a tecnologia da China está tão avançada, a educação na China está avançada, a China resolveu problemas estruturais como salário. Antigamente a China tinha salários de miséria, agora o salário mínimo da China é estruturado, as pessoas passaram a ter uma igualdade social dentro da China, a tecnologia lá está acessível a todos. No campo, a China fez reforma agrária, o povo produz alimento no campo, que não é suficiente. A tecnologia, esse dia eu estava vendo a tecnologia do deserto, de revitalizar deserto na China, impressionante. E eles se juntaram dentro dos BRICS. Os BRICS são os países emergentes. E o Brasil se abraçou com os BRICS. O Brasil tem uma importância tão grande dentro dos BRICS que o Brasil está sob a presidência dos BRICS através da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que é presidente dos BRICS. E a China defendeu a reeleição da Dilma, ela foi reeleita dentro dos BRICS. Só para vocês terem uma ideia da importância que o Brasil tem dentro dos BRICS. Então, questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. O fortalecimento de grupos como os BRICS demonstra a busca por países emergentes por maior participação das decisões internacionais. E aqui chegamos ao final de nossa aula. Essa caminhada. Entender o Brasil contemporâneo é entender quem somos nós.
Como é que nós estamos dentro desse contexto? Então, cerramos nossa aula de hoje com a reflexão. O Brasil. Como fazer? Olha lá, tema da redação de vocês. Como fazer para vencer as desigualdades sociais dentro do Brasil? E a pergunta que eu digo: será que o mundo corre o risco de uma terceira guerra mundial? Vamos pensar sobre isso. Até a próxima aula.